Bom dia, me chamo Patrick. Eu e meu grupo iremos apresentar sobre a forma trigonométrica dos números complexos. Mas antes, vamos entender onde que os números complexos estão inseridos. Os conjuntos numéricos, eles reúnem diversos conjuntos, cujos elementos são números, certo? O primeiro conjunto que a gente aprende é o conjunto dos naturais. O conjunto dos naturais é um conjunto formado por infinitos números positivos não fracionários. O que isso quer dizer? São aqueles números simples, aqueles números de contagem mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. E é representado pela letra N. Os números inteiros é um conjunto formado por infinitos números positivos e negativos não fracionários. Então, o conjunto dos naturais ele está contido no conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, eu tenho menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Infinitos números. E é representado pelo símbolo Z. O conjunto dos números racionais, ele é a expansão do conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números racionais são infinitos números positivos e negativos que podem ser escritos na forma fracionária, de modo que A e B pertençam aos inteiros e B é diferente de zero. Então, eu tenho os números decimais e as frações, e é representado pelo símbolo Q. De modo geral, o conjunto dos números reais ele é a junção de dois conjuntos, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Então, toda a junção desses números corresponde aos reais. Dos números irracionais é um conjunto formado por números decimais, infinitos e não periódicos. Não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Estão contidos no conjunto dos reais, mas eles estão fora do conjunto dos racionais justamente porque eles não podem ser escritos em forma de fração. Então a gente tem o π, a gente tem raiz de 2, raiz de 3, o φ. E é representado pelo símbolo I. Dos números complexos, que é o objeto de estudo do trabalho, é a expansão do conjunto dos números reais. E ele foi criado para resolver equações com raiz quadrada de um número negativo. Então, o conjunto dos números complexos, ele é muito maior que o conjunto dos reais, porque todo real está contido dentro dos complexos. Eu juro solenemente fazer a melhor apresentação. Você me pergunta, Patrick, o que é um número complexo? Como eu disse, os números complexos eles foram criados para resolver equações que têm uma raiz negativa. Então, por exemplo, se eu tenho a equação x² igual a menos 4, dentro dos reais não existe solução para essa equação, mas dentro dos complexos sim. Os números complexos eles podem ser apresentados por diferentes formas, sendo a mais comum delas a forma algébrica, usada para apresentar soluções desse tipo de equação, definida da seguinte maneira: o número z é um número complexo se z igual a A mais BI, em que A e B são números reais e I a unidade imaginária. Então, basicamente, os números complexos eles têm dois núcleos. Eu tenho o A, que é a parte real, e eu tenho o BI, que é a parte imaginária. Então, desse modo, eu consigo escrever todos os números reais por meio dos complexos. Quando BI for igual a zero, eu tenho um número real. Quando o A for igual a zero, eu tenho um número imaginário puro. Quando eu tenho A e B diferente de zero, eu tenho um número imaginário. Agora eu vou explicar o que é o módulo e o argumento de um número complexo. Então, como eu disse anteriormente, o número complexo ele tem dois núcleos. O A, que é a parte real, e o B, que é a parte imaginária. Então, a gente consegue fazer um paralelo com o plano, as coordenadas do plano cartesiano. Então, eu tenho no eixo x
o eixo real, e no eixo y eu tenho o eixo imaginário. Nos complexos, esse plano é denominado plano de Argand-Gauss. Então, suponha que eu tenho o número complexo z igual a 1 mais i. Então, eu tenho 1 na parte real, 1 na parte i. Então, eu tenho a coordenada 1, 1. Então, eu consigo determinar pontos por meio da representação algébrica dos números. Por meio dessa reprodução do número em sua forma geométrica, é possível traçar um segmento que ligue o ponto à origem, que é observado no segmento vermelho na imagem. Esse segmento ele é denominado módulo de z. Esse mesmo segmento origina um ângulo de inclinação em relação ao eixo real. Esse ângulo de inclinação é denominado argumento de z, ou argz. Então, para achar tais propriedades do número complexo, o módulo e o argumento, utiliza-se algumas fórmulas. Então, o módulo de z ele é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? E o argumento de z, a gente precisa fazer a conta com o cosseno e com o seno. Então, eu tenho o cosseno de θ que é igual a a sobre r e o seno de θ que é igual a b sobre r. É importante fazer o cosseno e o seno porque a gente vai se orientar por meio do ciclo trigonométrico. Então, se eu tenho cosseno de raiz de 2 sobre 2 e seno de menos raiz de 2 sobre 2, eu preciso ver onde o cosseno é positivo e onde simultaneamente o seno é negativo. Bem feito, feito. Agora a Gi vai apresentar para vocês a transformação para a forma trigonométrica. Oi, gente! Eu vou explicar um pouquinho sobre a transformação da forma algébrica de um número complexo para a forma trigonométrica ou polar. Primeiramente, temos aqui o número complexo z, que é igual a 3 mais 3i. Temos também o seu módulo, representado por r, que é a distância do ponto à origem, o argumento, que é o ângulo de inclinação. Com essas informações representadas no plano complexo, podemos construir um triângulo composto pelo argumento, pelo módulo, pela parte imaginária, que é a mesma aqui e aqui, e pela parte real. Assim, ao pensarmos no triângulo, as primeiras relações que lembramos é o teorema de Pitágoras, seno e cosseno, e podemos usar todas elas na transformação do número complexo. Primeiro, para se calcular o módulo, que é a hipotenusa do nosso triângulo, utilizamos o teorema de Pitágoras, que nesse caso fica r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. E ao isolar o r, passando a raiz para o outro lado, a gente tem r, que é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Agora, utilizando as ações trigonométricas do seno e do cosseno, podemos descobrir o argumento de z, que é o nosso ângulo alfa. Assim, temos que cosseno é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa, e nesse caso, nosso cateto adjacente é A, nossa hipotenusa é R, de forma que a gente obtém cosseno de alfa igual a A sobre R, e isolando o A, a gente tem A igual a R cosseno de alfa. O mesmo processo pode ser feito a respeito do seno, mas ao invés do cateto adjacente, a gente vai utilizar o cateto oposto, que no caso é B, e isso dá pra gente B igual a R e seno de alfa. Dessa forma, se substituirmos o A e o B encontrado pelas relações trigonométricas na forma algébrica, temos Z é igual a R cosseno de alfa mais R e seno de alfa. E como ambos os fatores são multiplicados pelo módulo de Z, a gente pode colocar ele em evidência e obtemos a fórmula Z é igual a R vezes cosseno de alfa mais I seno de alfa, que é a forma trigonométrica do número complexo. Como já estabelecemos a fórmula polar do número complexo, vamos empregá-la e as outras relações ao nosso z igual a 3 mais 3i. Primeiro no módulo, onde teremos raiz de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é igual a raiz de 18, ou 3 raiz de 2. Já para calcular o argumento, podemos utilizar da fórmula, ou nesse caso, deduzir que como a e b possuem o mesmo valor, o nosso número complexo se encontra na primeira bissetriz, e logo o alfa é igual a 45. Assim, o nosso número complexo 3 mais 3i, na fórmula trigonométrica, fica 3 raiz de 2 vezes cosseno de 45 mais i seno de 45. E é assim que ocorre a transformação de número complexo na forma algébrica para polar. Espero que tenham entendido e gostado, e até mais! Lumos. Nox.